Há muitos anos, quando jovem, eu vivia às margens do lago de Genezaré, na cidade de Cafarnaum. Naquele tempo, o Império Romano controlava toda a Palestina. Mesmo sendo judeu, eu trabalhava como coletor de impostos para o rei Herodes da Galileia, que pagava tributo ao governo romano. Cooperando com Roma, eu era um pária em minha própria comunidade. Mas, quando Jesus Cristo olhou para mim e disse, siga-me, abandonei tudo e tornei-me um de seus discípulos. Meu nome é Mateus. Estou escrevendo este evangelho para mostrar através dos escritos da lei, dos profetas e dos salmos que Jesus de Nazaré é o tão esperado Messias. O que segue é o relato, palavra por palavra, do Evangelho segundo Mateus. Estes foram os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, e este de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Da união de Judá e de Tamar, nasceram Farés e Zara. Farés foi pai de Esrom. De Esrom descendem Aram, Aminadab, Naasson e Salmon. Salmon e Rahab foram os pais de Boaz. Boaz e Rute geraram Obed. Obed foi pai de Jessé. E de Jessé nasceu o rei Davi. Davi e a mulher, que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, o qual gerou Abias. Na linhagem do rei Abias, filiam-se os reis Asaf, Josafá, Jorão, Osias, Joatão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. No tempo do exílio na Babilônia, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, que foi o pai de Zorobabel, e de Zorobabel nasceu Abiúde, que gerou Eliaquim, do qual descendem Azor, O pai de Sadoc. Sadoc de Aquim, Aquim o pai de Eliúde, Eliúde de Eleazar. e ele foi o pai de Matã, Matã o pai de Jacó, e Jacó o pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, houve 14 gerações ao todo. Desde Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava noiva de José, porém, antes de viverem juntos, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, como era um homem justo que não queria difamar Maria publicamente, resolveu desfazer o compromisso matrimonial em segredo.
Enquanto José pensava nessa decisão, apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor, que lhe assegurou: José, filho de Davi, não tenhas medo de levar Maria para a tua casa, porque a criança que ela espera é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará do pecado o seu povo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou, fez o que o anjo lhe havia mandado e tomou Maria como esposa. E sem que tivessem relação conjugal, Maria deu à luz um filho, a quem José deu o nome de Jesus. Após o nascimento de Jesus em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns sábios do Oriente e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir essa notícia, Herodes e toda a cidade de Jerusalém ficaram alarmados. O rei convocou os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei para que o informassem onde devia nascer o Messias. Em Belém, na Judéia, Disseram eles. Pois assim foi anunciado pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que será o pastor do meu povo, Israel. Então, Herodes chamou os magos secretamente para averiguar com eles o dia exato da aparição da estrela. E mandou-os a Belém, dizendo: Vão e se informem sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente os precedia, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, eles ficaram radiantes. Quando entraram na casa, viram o menino com sua mãe Maria. Prostrando-se diante dele, o adoraram.
Depois abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Ele é maravilhoso. Avisados em sonho para que não tornassem até Herodes, regressaram ao seu país por outro caminho. Depois que eles partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. Levanta-te, ele disse. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e fugiu com eles para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Assim, cumpriu-se o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito eu chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. E mandou matar a todos os meninos menores de 2 anos em Belém e vizinhanças, conforme o tempo que os magos haviam lhe informado. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha predito. Ouviu-se um grito em Ramá, soluços e grandes lamentos. É Raquel chorando seus filhos. E não quer ser consolada porque não existem mais. Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo-lhe: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e parte para a terra de Israel, pois já morreram os que queriam matá-lo. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Sabendo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá.
Sendo avisado em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que disseram os profetas. Ele será chamado Nazareu. Nesse tempo, apareceu João Batista, pregando no deserto de Judá, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele de quem o profeta Isaías disse: voz de alguém que grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem suas trilhas. João usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Rio Jordão iam ouvi-lo, confessando os seus pecados e sendo batizados por ele no Rio Jordão. Vendo que muitos fariseus e saduceus compareciam ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras! Como escaparão do castigo que virá? Produzam frutos dignos de conversão. E não pensem que basta dizer a si mesmos: temos Abraão como pai. Eu lhes digo, até dessas pedras, Deus poderá fazer filhos de Abraão. O machado cortará as árvores pela raiz, e toda árvore que não dê bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Eu os batizo com a água para a conversão. Mas depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu. Não mereço nem tirar-lhe as sandálias. E ele batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. E com a pá em suas mãos. Ele vai separar o trigo da palha. Recolherá o trigo no celeiro. Mas quanto à palha, irá queimá-la com fogo. Então Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou detê-lo, dizendo: Eu devo ser batizado por ti. E tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe como está. Devemos fazê-lo para cumprir a justiça. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Então, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pairar sobre ele. E uma voz vinda do céu disse: Este é o meu filho querido, aquele que eu escolhi. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele, dizendo-lhe: Se és o Filho de Deus, faze com que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa, colocando-o na parte mais alta do templo. Se és filho de Deus, lhe disse, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos para que cuidem de ti, e eles vão segurar-te com as suas mãos, para que nem os teus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou-o então para um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor. Tudo isso te darei, disse-lhe, se te ajoelhares e me adorares. Então replicou: Retira-te, Satanás! Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. O diabo então retirou-se, e os anjos de Deus aproximaram-se e o serviram. Ouvindo Jesus que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do lago, na região de Zabulon e Neftali. Aconteceu o que predisse o profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia das nações. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região sombria da morte, uma luz apareceu. A partir desse momento, Jesus começou a pregar: Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Venham comigo, Disse Jesus. e os ensinarei a pescar pessoas. E eles, deixando as redes, seguiram a Jesus. Continuando a caminhar, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com seu pai, consertando as redes. Jesus chamou-os, e eles, no mesmo instante, deixando o pai e o barco, o seguiram.
Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Apresentava a boa notícia do reino e curava toda e qualquer doença e sofrimento do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, e o povo levava até ele todos os que sofriam das mais diversas doenças e males, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e a todos ele curava. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Rio Jordão começaram a segui-lo. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque terão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que agem pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando forem insultados, perseguidos e mentindo caluniarem vocês por causa de mim. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o gosto, como poderemos salgá-lo? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. A cidade sobre o monte não se pode esconder. Ninguém acende uma luz para colocá-la sob um móvel, mas num lugar alto, para que ilumine a todos na casa. Do mesmo modo, deixe sua luz brilhar para que todos vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai nos céus. Não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. Lembrem-se, enquanto o céu e a terra existirem, nem uma só letrinha, nem uma só vírgula ou traço
será retirado da lei até que tudo se cumpra. Quem violar um só desses mandamentos e ensinar outros a fazê-lo será chamado menor no reino do céu. Mas quem praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino do céu. Mas se a justiça de vocês não superar a dos fariseus e doutores da lei, não entrarão no reino dos céus. Vocês sabem o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Quem matar será levado à presença do juiz. Mas eu lhes digo, todo aquele que se zangar com seu irmão será levado a julgamento. E, se alguém disser a seu irmão, imbecil, responderá no sinédrio. Mas quem chamar o seu irmão de louco é sujeito ao fogo do incinerador. Portanto, se estiveres diante do altar para a oferenda e ali lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai antes fazer as pazes com teu irmão. Só então volta para fazer a tua oferta. Faça acordo com o adversário antes de chegar ao tribunal. Porque depois teu adversário te entregará ao juiz, e o juiz ao guarda, e irás para a prisão, eu te garanto. Não sairás enquanto não pagares o último centavo. Sabem o que foi dito, não cometerás adultério. Eu lhes digo, quem olhar uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. É melhor perderes parte do corpo que seres atirado inteiro ao fogo. E se tua mão direita te leva a pecar, corta e joga fora. É preferível perderes uma parte do corpo do que seres jogado inteiro ao fogo. Já foi dito, quem se divorciar de sua mulher lhe deu uma certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que se divorciar de sua mulher, a não ser por caso de infidelidade, torna esta mulher adúltera. E o homem que se casar com ela também comete adultério. Também ouviram o que foi dito aos antigos: não quebre um juramento, mas cumpra o que prometeste ao Senhor. Eu lhes digo de nunca jurar, nem pelo céu, que é trono de Deus, nem pela terra, que é apoio dos pés, nem por Jerusalém, cidade do grande rei. Não jurem pelas suas cabeças, pois não podem fazer um só cabelo ficar branco ou preto. Deixa que o sim seja sim e o não, não. O que passar disso vem do diabo. Foi dito ainda: olho por olho, dente por dente. Não devolvam o mal com o mal. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Alguém te processa para tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, vai 2 com ele. Dá a quem te pedir algo, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vocês sabem o que foi dito: ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu lhes digo, amem os inimigos.
e rezem pelos seus perseguidores, para que se tornem filhos do Pai dos céus. Ele faz nascer o sol para bons e maus e envia chuva sobre justos e injustos. Se vocês amam só os que os amam, que recompensa terão? Os coletores de impostos não fazem o mesmo? E se saúdam apenas os irmãos, o que fazem a mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sejam perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Cuidado, não façam o bem em público para serem elogiados pelos homens. Do contrário, vocês não terão a recompensa do Pai dos céus. E quando derem esmola, não publiquem com trombetas, como os hipócritas fazem, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Digo-lhes que já receberam a recompensa. Quando deres ao necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, para que a tua esmola seja em segredo. E o teu Pai, que vê o que é oculto, te retribuirá. Quando rezarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos por todos. Lembrem-se disto, eles já receberam toda a sua recompensa. Quando orar, entra no quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no segredo. E o Pai que vê no segredo te recompensará. E na oração, não multipliquem as palavras, como os pagãos que pensam ser ouvidos pelo número de palavras. Não façam como eles. O Pai sabe do que precisam antes de pedirem. Portanto, rezem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Se perdoarem aos outros os males que lhes fizeram, o Pai também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem as faltas alheias, o Pai também não lhes perdoará. Ao jejuarem, não façam cara triste, como os hipócritas que desfiguram o rosto para mostrar que estão jejuando. Eu lhes garanto, eles já receberam sua recompensa. Quando jejuares, arruma o cabelo e lava teu rosto, para que os outros não percebam que estás jejuando. Mas somente o Pai que está no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Não acumulem para si mesmos riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem as destroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a ferrugem não os destrói, onde os ladrões não assaltam e roubam, pois onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. O olho é a lâmpada. O
olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho está bom todo, teu corpo estará na luz. Mas se teu olho estiver doente, teu corpo inteiro estará nas trevas. Portanto, se a luz que há em ti for trevas, que grande escuridão! Ninguém pode servir a dois senhores. Ou irá detestar um e amar o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo, não se aflijam com sua vida, com o que comer ou beber, ou com seu corpo, ou com o que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam ou colhem ou guardam em armazéns. No entanto, o Pai do céu os alimenta. Vocês não valem muito mais do que eles juntos? Quem pode acrescentar uma só hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Olhem como crescem os lírios do vale. Eles não trabalham nem tecem. E eu garanto a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as flores do campo, que hoje florescem e amanhã são jogadas ao fogo, não fará muito mais por vocês, gente de pouca fé? Não se preocupem, dizendo o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos. São os pagãos que correm atrás dessas coisas. O Pai que está nos céus sabe que vocês precisam delas. Busquem antes o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se aflijam com o amanhã, que traz suas próprias aflições. A cada dia bastam os seus desgostos. Não julguem, para não serem julgados. Do mesmo modo que julgarem os outros, serão julgados. Com a medida que usarem, medirão também vocês. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? E como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu, hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claro para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem aos cães o que é sagrado, nem atirem suas pérolas aos porcos, pois eles vão pisoteá-las e, virando-se, despedaçar vocês. Peçam, e lhes será dado. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta se abrirá para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E para quem bate, a porta se abrirá. Quem de vocês
Se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, muito mais o Pai dos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que desejam que eles lhes façam. É o resumo da lei e dos profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Por seus frutos os reconhecerão. Ninguém colhe uvas de espinheiros, nem figos de cardos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e a árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Assim, por seus frutos os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e fizemos tantos milagres? E eu direi bem claro, jamais os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força sobre a casa. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e a ruína foi total. Quando Jesus terminou essas palavras, o povo ficou impressionado com o seu ensinamento. Porque ele ensinava com autoridade e não como os doutores da lei. Quando ele desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou o homem. Eu quero. Ele disse: Fique limpo. No mesmo instante, ele foi curado de sua lepra.
Então Jesus lhe disse: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés mandou como testemunho para eles. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio até ele com um pedido. Senhor, Disse ele: meu criado está na cama paralítico, com dores terríveis. Jesus lhe disse. Eu vou curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e ele ficará bom. Pois como eu obedeço a ordens, os soldados me obedecem. Digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao criado faz e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei alguém em Israel que tivesse tão grande fé. Lembrem-se que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os herdeiros do reino serão jogados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e seja feito conforme creste. E naquele momento, o servo foi curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu que a sogra deste estava de cama, com febre. Então Jesus tocou sua mão. A febre passou e ela, levantando-se, começou a servi-los. Ao entardecer, o povo levou a Jesus muitos endemoniados. E ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes. Assim cumpriu-se o que dissera o profeta Isaías: tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo-se cercado pela multidão, Jesus ordenou aos discípulos que partissem para a outra margem do lago. Então aproximou-se dele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, as aves ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me. E deixe os mortos enterrarem seus mortos. E Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam.
De repente, uma grande tempestade agitou o mar, de tal modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos então o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos! Vamos afundar! Respondeu Jesus: Que pouca fé! Por que estão com medo? Então levantou-se e deu uma ordem ao vento e ao mar. E tudo ficou calmo. E os homens espantados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Chegando à outra margem, na terra de Gadara, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Vinham do cemitério onde moravam. Eram tão violentos que ninguém podia passar por lá. O que queres de nós, filho de Deus? Eles gritavam. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo! A certa distância deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios pediram a Jesus: Se queres nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Eles saíram dos homens entrando nos porcos. E toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu nas águas. Os que tomavam conta dos porcos fugiram para a cidade. Lá contaram tudo, inclusive o caso dos endemoniados. Então, a cidade inteira foi encontrar Jesus. E ao vê-lo, suplicaram-lhe que deixasse a região. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e chegou à sua cidade.